Olá! Pensa só numa situação. Uma em que descumprir a lei é, na verdade, a coisa certa a se fazer. Parece estranho, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse paradoxo do direito penal para entender exatamente isso. Quando um ato que parece legal, na verdade, não é. E para a gente começar, fica a pergunta: será que todo ato que vai contra a lei é, assim de cara, um crime? Olha, a resposta talvez não seja a que a gente espera, e é justamente essa complexidade toda que a gente vai desvendar. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para a gente sacar quando uma ação é justificada, primeiro a gente precisa entender o que compõe um crime, quais são os ingredientes. E o ingrediente-chave que a gente vai focar aqui é a tal da ilicitude. Então, o que é essa ilicitude, ou, como alguns chamam, antijuridicidade? É bem simples, na verdade. É quando uma ação bate de frente com o que a lei diz. É o caráter ilegal da coisa, sabe? Se uma atitude não for considerada ilícita, pronto, ela já não pode ser um crime. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos pensar assim. Imagina que o crime é uma receita de bolo. A ilicitude seria um ingrediente fundamental, tipo a farinha. Se a gente tira a farinha, o resultado final não é um bolo, né? É outra coisa. E é exatamente essa remoção do ingrediente que a gente vai investigar agora. Ok, agora a gente chega no ponto central da nossa conversa. Existem momentos muito específicos em que a própria lei, olha que curioso, dá um tipo de sinal verde. Ela tira essa etiqueta de ilícito de uma ação. É o que o pessoal do direito chama de causas excludentes de ilicitude. E a lei define 4 cenários principais em que isso pode acontecer. São esses aí: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito. Vamos dar uma olhada em cada um deles, um por um. Vamos começar pelo que talvez seja o mais dramático de todos, o estado de necessidade. Tenta imaginar uma situação limite, uma encruzilhada, onde eu preciso escolher qual bem jurídico proteger. E quando a gente fala bem jurídico, pensa em tudo que a lei protege: a vida, o patrimônio, a liberdade, enfim. Nesse caso, a lei entende que é preciso sacrificar um bem para salvar outro. O Código Penal, lá no artigo 24, define isso direitinho. O mais interessante aqui é que a lei não é fria. Ela reconhece que a situação é super complexa. Ela diz basicamente que a pessoa não pode ter provocado o perigo por conta própria e que não tinha outra saída, sabe? É como se a lei validasse uma escolha que, em qualquer outra situação, seria considerada ilegal. Para a gente não se perder, dá para resumir essa definição em 4 pontos. Primeiro, tem que existir um perigo real acontecendo agora. Segundo, a pessoa não pode ter causado esse perigo de propósito. Terceiro, a ação tomada tem que ser a única forma de evitar o pior. E quarto, super importante, o bem que foi salvo precisa ser mais valioso ou, no mínimo, de valor igual àquele que foi sacrificado. Bom, saindo um pouco desse cenário de sacrifício, vamos para a nossa segunda justificativa. E essa, com certeza, é a mais famosa de todas: a legítima defesa. É basicamente o direito que a pessoa tem de reagir a uma agressão que é injusta, seja para se proteger ou para proteger uma outra pessoa. De novo, o Código Penal, no artigo 25, desenha os limites disso. E aqui tem umas palavrinhas-chave que a gente precisa prestar muita atenção: usando moderadamente dos meios necessários e injusta agressão atual ou iminente. O segredo todo para entender a legítima defesa está aí, nessas expressões. Então, o resumo da ópera é esse checklist. A agressão tem que ser injusta, ou seja, sem provocação, sem motivo legal. Ela precisa estar rolando naquele momento ou prestes a rolar. A reação, e isso é crucial, tem que ser proporcional. Não dá para usar uma força completamente exagerada. E claro, tudo isso para proteger um direito, seja o próprio ou de outra pessoa. Ah, e um detalhe importante: uma mudança recente na lei, lá do pacote anticrime, deixou bem claro que isso também vale para o agente de segurança pública que age para proteger um refém. Mas atenção, as regras são as mesmas. A lógica da moderação, da proporcionalidade, continua valendo igualzinho. Beleza. Agora as nossas 2 últimas justificativas são um pouquinho diferentes. Elas não surgem de uma situação de perigo imediato, como as outras, mas da própria estrutura da lei. A gente vai ver quando agir é, na verdade, um dever ou um direito. A diferença entre os dois é bem clara. Olha só, o estrito cumprimento do dever legal é algo mais voltado para agentes públicos. Pensa num policial que precisa usar a força, dentro dos limites, claro, para fazer uma prisão. Ele está cumprindo um dever que a lei impõe. Já o exercício regular de direito é para qualquer pessoa. Um bom exemplo é a cirurgia médica. O médico tecnicamente causa uma lesão corporal no paciente, mas ele está agindo totalmente amparado pelo direito dele de exercer a medicina.
A lógica por trás disso é até simples, né? Se a lei manda ou se a lei permite que algo seja feito, não faria sentido nenhum a mesma lei proibir essa ação. Seria um paradoxo, uma contradição total. Por isso, a ação já nasce como algo lícito, justificada pelo próprio sistema. Ufa! A gente já passou por bastante coisa. Agora é hora de juntar todas essas peças e entender qual é a grande ideia por trás de todas essas regras. Então, para a gente recapitular e não esquecer mais, estado de necessidade é sobre escolher o mal menor, sobre sacrifício. Legítima defesa é sobre reagir a uma agressão injusta. E estrito cumprimento de dever e exercício de direito é tudo sobre ter uma autorização da própria lei para agir daquela forma. E aqui está talvez a grande lição de hoje. O direito penal não é só uma lista de proibições, um grande não pode. É um sistema muito mais complexo, muito mais humano, que entende que existem situações limite, situações muito específicas, em que uma atitude que normalmente seria errada se torna justificada. E para a gente fechar, fica uma provocação. Hoje a gente viu quando um ato é justificado, ou seja, ele deixa de ser ilegal. E quando o ato continua sendo ilegal, mas a pessoa por algum motivo não pode ser considerada culpada por ele? Isso aí já nos joga em outra discussão super interessante, que é a diferença entre o que justifica um ato e o que apenas desculpa o agente. Onde será que a lei traça essa linha? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.